Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a graça e a paz esteja com você, que o favor de Deus alcance você e a sua casa de uma maneira poderosa. O programa Novo Alvorecer está começando mais uma vez para levar até você uma mensagem de paz, de esperança, uma mensagem de restauração, uma mensagem espiritual para você e também a sua família. Hoje o nosso programa é com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical e nós estaremos tratando aqui de um assunto importantíssimo. A ética cristã versus o suicídio. Um problema seríssimo, um assunto que deve ser levado assim com muita seriedade e precisamos acender aí o sinal de alerta, se é que já não está aceso no nosso meio, para que nós possamos então ajudar pessoas, instruir as pessoas e enfim, livrar muita gente desse que eu posso chamar aqui de um caos. Que Deus possa abençoar você e a sua família de uma maneira poderosa e nos ajudar aqui a abordar esse assunto com muita seriedade e de uma maneira que possamos contribuir aí para a sua instrução. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Obrigado você que nos acompanha pela TV e também pela internet. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio, pastor Antônio de Pádua. Deus te abençoe, pastor, e também o Joás. Deus abençoe você, Joás. Bom receber vocês aqui mais uma vez, não é? A lição de hoje é a lição de número 6, que nós estaremos estudando nesse próximo dia 6 de maio de 2018. O tema é ética cristã e suicídio. Então nós vamos fazer aqui um contraponto entre a ética cristã e o suicídio. O textuário da nossa lição é João capítulo 10, também o versículo 10, que diz: o ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A verdade prática diz que o início e o término da nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus. O texto bíblico que nós estaremos trabalhando aqui, baseando o assunto de hoje, que é a leitura bíblica em classe, 1 Samuel, capítulo 31, do versículo 1 até o versículo de número 6. Ok, senhores? Ok. Então vamos lá. Na introdução aí, o autor da lição coloca a definição aí, né, a origem da palavra, né, a expressão suicídio aí, que é a junção de duas palavras do latim, né, sui ou sui, e caedere, que fazendo a junção aí, que significa matar a si mesmo, também conhecida como a morte auto-infligida. Essa prática tem sido um mal silencioso e o índice de pessoas que se suicidam vem crescendo assustadoramente. O que é que nós destacamos aí, Joás? Esse crescimento no índice, né? Parece que de 20 anos para cá só vem crescendo, cada ano o índice aumenta mais, né? É um negócio bem preocupante, né? Uhum. E no final dessa introdução aí, vai falar que a gente vai estudar sobre o tema e vai ver quais são os tipos, né, de suicídio e o posicionamento cristão quanto ao tema. Existe um posicionamento cristão quanto ao tema? Né? Isso é interessante de se pensar, né? Qual que é o posicionamento do crente, da igreja, do cristão diante com relação do ao suicídio? Uhum. E aí, pastor? Olha, eu vejo também que o irmão está dizendo o seguinte: o suicídio, pegando um pouquinho ali, ele vem aumentando de maneira assustadoramente. A palavra já diz aqui, o comentador comentou, falou. Agora, a gente vê que a igreja precisa, são temas que a igreja precisa realmente trabalhar. A igreja precisa de entender. A igreja acha, ou entre aspas, alguém acha, que a igreja não precisa de estudar esse tipo de temas, mas são de grande valia para o povo evangélico. A instrução, na verdade, ela é fundamental, né? A gente testemunhou aí há poucos meses atrás aí uma onda, né, até de pastores suicidando, né? No Brasil nós tivemos aí casos, né, de alguns pastores
né, e uma pastora, inclusive, no sul do país, suicidando. Realmente precisa, né? É porque, como falou, dentro da lição nós vamos decorrer sobre isso, mas a carga é muito pesada em cima das pessoas. E até mesmo nós achamos até que da idade de 12, 15 até 21, 27 anos, o número cresceu muito. Mas também, depois dos 50 aos 60 anos, tem pesquisas que diz também que houve um acréscimo, não estagnou, houve um pequeno acréscimo sobre também o índice de pessoas que dessa já idade, nessa faixa de idade. Essa faixa de idade também. Então vamos lá, o primeiro tópico da nossa lição, nós estaremos aqui abordando os relatos bíblicos de pessoas que suicidaram. Aí nós temos aqui uma pincelada, eu achei interessante a colocação do autor aqui em relação ao Sansão, né, porque há uma discussão muito grande aí, né, entre aos estudiosos comuns da Bíblia, os leitores comuns da Bíblia, e isso alcança também o campo teológico a respeito do Sansão, né, que alguém acha que suicidou, outros acham que não. A fala do autor aqui da lição eu achei interessante, né, quando ele coloca que Sansão, um personagem bíblico lá do tempo dos juízes e tal, né, foi um juiz levantado por Deus para derrotar os filisteus, e agora a gente vê que, decidido a cumprir a sua missão, ele derrubou o templo sobre si e os seus inimigos. Aí o autor coloca que, entretanto, esta ação é vista como suicídio, mas, na verdade, a gente pode entender que foi um sacrifício de guerra. Eu achei interessante essa colocação dele. Que depois nós vamos lá no livro também de Hebreus, a gente vê que ele aparece na galeria. Na galeria dos heróis da fé. Seria impossível, talvez, né, talvez a nossa visão, de entender que um homem que passou por isso aí, se ele tivesse realmente seja considerado um herói da fé. Então, isso é notório, né? Eu já vi esse posicionamento também, né, com respeito a Sansão, né, que ele seria um suicida. Já vi gente ensinando até isso, mas parece que é uma cosmovisão pequena, né, com relação a tudo que aconteceu, né, na história de Sansão ali. A falta de olhar o cenário geral, né? O escritor dos Hebreus foi no ponto, herói. Ele não era um suicida, ele é um herói, né? O comentarista aqui ele vai falar como se fosse um ato de guerra, morrendo em combate, e a verdade é essa, né? Numa situação de guerra, um guerreiro que pula em cima de uma granada, para ele morrer ao invés de 20 soldados, aí morre só um, ele não é um suicida, ele é um herói. Sim, claro. Né? E por que com Sansão é diferente? Né? Sansão foi um herói, ele acabou com os filisteus, né, que dizimariam centenas, milhares de vidas de judeus, né? Ele acabou com o problema, venceu o inimigo de Israel. E ao mesmo tempo ele diz lá que morra eles e que morra eu, ou que morra eu e que morra eles. Ele sabia que não tinha como fazer aquela façanha toda e sair ileso. É como se fosse esse combatente que pula na granada para salvar os outros. Aí nós temos ainda outro registro, que é o caso de Saul, né, que acuado com a batalha dos filisteus, ele se lançou sobre a própria espada, e também o seu auxiliar, que vendo a sua morte também fez a mesma coisa. Aí uma leitura desatenta do texto, a gente vai ver lá na frente que um camarada aparece para Davi falando que tinha matado, que não sei o que, mas aí, se a gente examinar direitinho o texto, a gente vai ver que o cara estava aproveitando a situação, mentindo, na tentativa de arrumar uma posição de destaque. Nós temos ainda um outro exemplo, que é o caso do Aitofel, que era o conselheiro de Absalão, que teve o seu conselho negado aí e acabou não suportando, né, a pressão e se enforcou. Um outro registro ainda é do rei Zinri, ou Zinri, conforme queiram ler aí, né? Onde ele acabou derrotado e apavorado, aí tirou também a sua própria vida. Aí o comentarista coloca aqui o seguinte, que esses homens, motivados pelo orgulho, escolheram a morte em lugar de confiar em Deus. Aqui reforça a palavra de Deus, né? Ele está reforçando, dizendo o quê? Que quando nós desviamos da palavra, nós afastamos do conhecimento da palavra,
quando nós deixamos o orgulho nos Tomar conta, dominar, né? tomar conta, é claro que o outro outra situação venha sobre nós, e aí não temos força para resistir àquela tempestade tão grande que foi aqui, né? Nós estamos vendo. Olha bem, cada um que nós comentamos aqui, né? Eles tiveram Tem um caso de um problema, né? de um problema. E não souberam suportar o problema. Que talvez, né, nós, no dia a dia da gente, no nosso dia a dia, nós deparamos, talvez, não chegamos a esse nível. Mas, lá na frente você vai ver que tem pessoas que, quando ele está acuado, aí Começa a pensar ele um monte de começa a besteira. pensar o quê? Em mudar a situação. E uma das formas de mudar a situação pode ser essa. Nós temos aí 2 minutos e pouco para concluir o bloco. Agora no Novo Testamento aí, Joás, tem um outro caso emblemático aí, que é o caso do suicídio de Judas Iscariotes, não é? Que o texto bíblico nos diz aí da série de problemas que ele estava envolvido, né? Desde furtar as ofertas, a sua ambição por dinheiro e negociar para entregar a Jesus. E aí o texto diz que, culpado então por trair um inocente, ele foi e se enforcou. Aí o texto de Atos 1,18 diz que, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Aí o autor da lição coloca ainda mais, que Judas não resistiu ao diabo, nem teve a humildade para buscar o perdão do Senhor. Ele preferiu o suicídio ao invés de corrigir então o erro. Foi triste, né? Ele passou por... Se você comparar, por exemplo, a atitude de Judas com a de Pedro, os dois igualmente negaram, né, a Cristo, né? Igualmente negaram, né? Só que ele foi tomado de remorso, enquanto Pedro foi tomado de arrependimento, né? E Pedro não foi chamado de amigo, Pedro não, né? E só Pedro, bastou um olhar e ele... o Pedro também não mexia com o dinheiro. Houve uma reação interna que provocou um arrependimento, não um remorso, né? Por isso Judas acabou como acabou, né? Aí nós temos aí, para fechar o tópico, um dado aí sobre o suicídio no mundo, né, que segundo a Organização Mundial da Saúde, as mortes por suicídio aumentaram 60% nas últimas 5 décadas. Ou seja, mais de 10% em cada década, né? Para cada suicídio, cerca de... Aí é um outro dado, né? Que para cada suicídio, cerca de 6 a 10 pessoas acabam sendo diretamente afetadas. Que na maioria dos países envolvidos, o suicídio é a primeira causa da morte não natural. E a gente vê o problema que isso gera, né? Você vê países ricos, né, onde a taxa de suicídio é altíssima. É de se assustar, né, pastor? É como assim, não se divulga, né? Tem uma lei que não se pode ficar divulgando suicídios. Não né? se sai em jornal, não né? sai em televisão, umas coisas. Sai alguma coisinha, mas assim, divulgar, fazer aquela campanha mesmo, não se divulga. Porque se divulgasse, o número seria... Eu creio que esse número até poderia subir um pouquinho mais. Porque é terrível, você vê, olha, o Japão, né? Agora nós vamos ver aqui que até poucos dias mesmo o Japão, o sujeito, o ministro... O primeiro da linha, né? O primeiro da linha, ele viu que aquela situação, agora, que lá é muito comum. Muito comum. Você fez um cultural, erro. Né? Você fez lá entrou igual o nosso país hoje está passando por uma fase muito difícil, né? De subornos, as coisas. E acabou não suportando, né, pastor? Não suportou. E lá o sujeito, quando faz um trem desse, ele é terrível. Tá certo. A gente vai dar uma pausazinha aqui, você de casa não saia daí, a gente continua logo após uma rápida vinheta, a gente volta já mesmo. Não saia daí. De volta então com a nossa programação agora para o segundo tópico da nossa lição, senhores. Nós vemos aqui anteriormente no bloco anterior o suicídio nas escrituras e no mundo. Nós terminamos aí dando uma pincelada aí dos dados assustadores, né? 60% de aumento nas últimas 5 décadas. Realmente é um negócio alarmante. E agora a gente vê aqui nesse segundo tópico os tipos de suicídio, né,
que são classificados aí em convencional, pessoal e sacrificial. Então vamos lá, o primeiro, o convencional, dá-se o nome então de convencional, provocado pela tradição cultural ou coerção de grupo social. Aí nós temos aqui o exemplo que o senhor terminou no bloco anterior citando aí, que é o caso cultural do Japão, né, onde tem lá a prática, né, do harakiri, não é? Expressa o orgulho do suicida em escapar de alguma situação intolerável e era visto como um ato então de nobreza. Aí nós temos aí o exemplo do primeiro-ministro que em 2007, maio de 2007, portanto então há 11 anos atrás, né, ele acabou aí sendo investigado por corrupção e aquele negócio todo do Ministério da Agricultura e sentindo-se envergonhado, não é? Rapaz, nesse negócio aqui eu vou aproveitar para fazer uma brincadeira entre um assunto tão sério. Não, mas é isso mesmo. Ainda bem que o brasileiro, é coisa típica da maioria dos brasileiros não ter vergonha. Porque se tivesse... Porque se tivesse, moço, isso aqui viraria uma... Eles iam montar uma fábrica de... Uma fábrica de corda. De corda. Então, especialistas costumam citar essa antiga tradição aí para suicídio em nome da honra, né? Ou seja, para explicar essas razões culturais que acabam tomando conta aí da cultura japonesa. E a gente vê isso aí como um problema dentro de uma cultura, né, onde muita gente é levada à morte, ao suicídio diariamente, né? E em compensação também a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Cristo, tem aumentado muito nesses países, principalmente no Japão. Até parece que não, porque é pouco divulgado. Eu tenho pessoas lá que, né, são das nossas igrejas, a gente até comunica-se quase todo dia. Um dos trabalhos maiores de libertação no Japão é feito através desse trabalho. Preocupa-se muito com a libertação daqueles que estão na fila, entre aspas, para o suicídio. Porque acaba a pessoa dando um sinal ou outro. Então, né? é isto. Ele demonstra, que, apesar que o japonês, não só a cultura de um modo geral naqueles países ali, eles são muito fechados, né? Há muita dificuldade de você pesquisar, de soltar alguma coisa, se está dentro desse propósito. São pessoas assim, uma cultura onde a pessoa não tem muita emoção. Muita né? emoção. Então é muito difícil você. Mas a igreja tem trabalhado para Deus mudar a situação. E aí, Joás? Só ressaltar, a gente está falando do caso do primeiro-ministro lá. Em casos como esse aí, acontece uma situação que um sociólogo uma vez chamou de efeito Werther. Né? Um escritor conhecido no século XVIII, ele escreveu um livro, um romance, né? Um dos personagens chamava Werther, viveu um triângulo amoroso que não deu muito certo, não conseguiu resolver, se matou. E o livro foi um sucesso, né? Em 1774, que foi lançado lá no século XVIII. E o sucesso do livro foi tanto, e depois do lançamento do livro, começaram a notar na Alemanha, na Holanda, que nos países onde o livro estava fazendo mais sucesso, pessoas que se mataram em situações idênticas à do Werther. Aí um sociólogo, 200 anos depois, né, ele começou a estudar casos, casos semelhantes, uma matéria no jornal, aí acontece de várias pessoas se matarem igual o sujeito da matéria do jornal, na revista, uma publicação qualquer. Aí ele chamou isso de efeito Werther, esse sociólogo. Aí o pastor até chegou a comentar, num comentário anterior, né, que existe uma lei. Né, na verdade, os órgãos de imprensa, não é uma lei, mas os órgãos de imprensa entendem essa situação. Então, tipo um tratado ético, né? Tipo uma convenção, né? Eles não colocam, não sensacionalizam, não dá ênfase. Mas tem um tratado na ONU que realmente... Um outro tipo de suicídio é o pessoal, praticado por iniciativa individual, sem influência de tradição cultural. Aí esse é o mais comum, né? As motivações para esse tipo de suicídio são variadas e muitas vezes não é possível apontar causas aparentes. Contudo, o suicídio é considerado uma fuga radical e permanente dos problemas da vida, como dificuldade financeira, desilusão amorosa, sentimento de culpa, depressão, desequilíbrio mental, espiritual e tantas outras complicações.
Dados oficiais indicam, para você ter ideia, isso aqui é muito assustador. 32 brasileiros cometem suicídio a cada dia. Aí você coloca isso mês, você coloca isso ano, você coloca isso décadas, né? Vamos por 350 por ano. 365, né? Um por dia. Você pensou? Então, quer dizer, é um índice muito assustador. No mundo o índice é 800 mil. 800 mil, por ano. É verdade, por ano. É um a cada 40 e poucos segundos. Né? É um índice realmente, cada dia nós temos que buscar mesmo o Senhor. Uhum. Porque as pessoas, por esse motivo que você falou, financeiro, desilusões e outras coisas idênticas, as pessoas, sem querer, começa a mente... Uma seta maligna, né? Maligna. E frisar aqui, para quem está em casa nos assistindo, que Deus é poderoso. Né? Para dar vitória, para fazer sair da situação difícil, para resolver os problemas da vida. Enfim, é só você confiar no Senhor. Procurar uma ajuda, né? Procura um amigo, desabafa com ele, procura uma pessoa da área, um psicólogo, um psiquiatra, né? Venha à igreja, peça oração, procure alguém, né? Deus vai ajudar você a resolver esse problema difícil. Nós tivemos um exemplo, pastor. A automorte não pode ser a saída. Deus tivemos um exemplo a saída, de um jovem, né? que ele fez isso. Ele vinha para a escola dominical. A mãe dele fazia culto doméstico. E ele era um menino dentro da palavra de Deus. E por causa de muitos dissabores, tentou suicídio. Na hora que ele começou o ato do suicídio, o Espírito Santo falou com ele: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Sabe o que aconteceu? Naquele momento o Espírito Santo falou com ele, ele abandonou aquela atitude e abandonou aquilo e voltou para os pés do Senhor. Maravilha, Jesus. Né? Por último aqui, para a gente fechar o bloco aqui, em 1 minuto e pouco que a gente tem aqui, Joás, ainda é o suicídio. Aí o comentarista até colocou a palavra aqui na lição aqui, entre aspas, né? O suicídio sacrificial, que também é conhecido como a morte em prol de outros, né? Trata-se da tentativa altruísta de alguém salvar a vida alheia em detrimento à sua própria. É o caso aí do bombeiro que acaba entrando dentro de um lugar que está pegando fogo, que está queimando, né, para salvar alguém e acaba morrendo, ou salva-vidas que acaba, né, entrando aí num rio, no mar, alguma coisa assim, para salvar alguém e ele acaba morrendo. Nessas circunstâncias, então, a morte de quem arrisca a vida em favor do próximo não é considerada, então, um suicídio. Vai cair naquela palavra que Jesus disse, que não há amor maior do que alguém dar a vida pelo outro. O próprio Jesus entregou a sua vida por meio de um sacrifício amoroso. Eu não sei se cabe aqui, Joás, dentro desse assunto, aquela professora agora lá em Janaúba, você lembra? Que ela foi salvar aquelas crianças. Certo. Né? Uhum. Ela enfrentou tudo para salvar aquelas crianças, né? Por isso que aqui suicídio está entre aspas, né? Uhum. Não é bem um suicídio, né? Sim. A professora de Janaúba, outras situações, ele falou de bombeiro e tal, né? O homem de farda, quando ele comete esse tipo de ato, né? Se você vê no Código Penal, por exemplo, no artigo 122, vai estar previsto isso aí, alguém que tem o dever legal, né? Aí pode ser o bombeiro, a professora, o pai, né? Ele tem o dever legal de evitar a morte e ele não faz, ele está cometendo um crime, né? Interessante, né? Então, se eu tenho algum tipo de dever legal, eu devo zelar pela vida de quem está perto de mim. Tá certo. A gente vai dar uma pausa mais uma vez aqui no programa Novo Alvorecer e a última de hoje, e a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para fechar o nosso bloco aqui, o posicionamento cristão para o suicídio. E aí sim, nós demos aqui alguns dados, nós demos aqui definição de suicídio e tal, e agora o posicionamento, dentro do tempo que nós temos aqui, a posição teológica e a ética cristã
são desfavoráveis à prática do suicídio por afrontar a soberania de Deus. Aí nós temos aqui o posicionamento teológico e também o posicionamento ético. Primeiro, o teológico, o cristão se posiciona contra o suicídio fundamentado no 6º mandamento do Decálogo, ou dos 10 mandamentos, né? Para quem não sabe, né? Não matarás, Êxodo 20:13. O princípio que proíbe o homem de assassinar o outro, também o proíbe de assassinar a si mesmo. É um assassinato, né? O suicídio como assassinato é um atentado à vida, que é um presente de Deus, né? Você vê isso na sequência dos textos aí, Eclesiastes 3:2, Salmo 100:3, né? É ele quem determina quando começa, quando termina a vida, né? E mesmo depois que termina, se ele quiser, traz de volta, né? Sim. Porque ele é o autor, é o dono da vida. Conhecemos né? pessoas que foi ressuscitado. Então, o posicionamento teológico é esse. Se é Deus que é o autor da vida, é só ele que tem o direito de... Então, mesmo que alguém esteja passando por uma situação que ele não vê saída nenhuma, se é uma coisa que não é saída, é essa situação de suicídio. Né? Os problemas passam, as lutas passam. Uma coisa que o suicida, né? Até o Augusto Cury, né? no livro dele, O Vendedor de Sonhos, e saiu o filme também, né? Eu vi tanto os dois. O filme é um negócio fantástico, e quem brasileiro tem preguiça de ler, é bom que leia, mas procure o filme para você assistir, um negócio fenomenal. Ele aborda o seguinte, que o suicida ele não quer, na verdade, tirar a vida, ele quer aliviar do problema. Então, o mecanismo que ele tem para aliviar o problema, o aliviar do problema é tirar a vida, não é? Só que aí agora, do ponto de vista espiritual, ele encerra um problema aqui, que é temporário, e tem um eterno. Criou um eterno. Né? Aqui o problema da vida financeira, o problema da desilusão religiosa, desilusão amorosa e tal. Há tantos, né, discussão aí, eu estou vendo você falar aí meio no silêncio aí, ou não, mas quem vai medir a princípio, isso? Sim. A princípio, não é? Atentou contra a vida. Isso aí, não é? Mas nós não temos uma ferramenta para nós medirmos isso, não é? O cara amarrou a corda no pescoço, ele morreu enforcado, mas antes dele morrer ele se arrependeu do que estava fazendo ali e tal. Tá, mas isso não der tempo do cara se arrepender. Aí que tá não é? Então, assim, o problema disso aí é o si. Não é? E aí, pelo ato, por ser uma ação que a gente pode classificar aqui, uma ação que envolve a questão do mundo espiritual, é muito difícil. Muito profundo. Não é? Muito difícil. E por último aí, o posicionamento ético, né, da ética cristã, que é contrário ao suicídio pelos seguintes e principais motivos. O suicídio implica banalizar a vida e afrontar a soberania de Deus. O suicídio viola o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. O suicídio é um ato egoísta de quem pensa em aliviar seu sofrimento sem se importar com os dos outros. Suicidar-se denota inversão de valores da vida e falta de confiança em Deus. O suicídio é um gesto de ingratidão que interrompe o ciclo e a missão da vida outorgada por Deus. Deixa eu só justificar o meu ou não. Não, claro. Vai caber aqui no posicionamento ético. É porque acontece o seguinte, a gente chama aquele que se suicidou de suicida. Ele perdeu todas as outras características que ele tinha, né? Não é mais o bom filho, não é mais o bom profissional, não é mais o bom pastor. Não, é o suicida. Quer dizer, a gente desqualifica para sempre a pessoa por causa de um ato. Né? Não estou defendendo de claro que nenhum. Não, né? O que acontece é que existe essa estigmação dos termos. Né? A gente às vezes fecha a questão num assunto que a gente não tem conhecimento suficiente e nem autoridade suficiente para falar, por exemplo, de salvação de alguém. Né? Eu vejo isso acontecer. Eu disse o ou não, assim, no impulso, nessa situação de impulso. Por exemplo, existe uma situação, hoje, um camarada que roda o mundo inteiro, né, encorajando pessoas e incentivando o não suicídio. Né? Um cara que viveu em São Francisco, com 19 anos, ele tentou pular da Golden Gate, chama Kevin Himes.
escreve livros, dá palestras pelo mundo afora, vai virar filme a história dele. Ele pulou e ele conta que quando ele saiu da ponte, ele se arrependeu. No momento que ele pulou, ele já se arrependeu. E assim, milagre ou sei lá o que foi, eu acredito que foi milagre, ele também acredita, creio, né? Ele foi aquela estatística improvável, ele sobreviveu, né? Porque todo mundo que pula da Golden Gate morre. Ele sobreviveu. Ele disse que se arrependeu no momento que pulou, né? E foi socorrido e tal. E hoje a história dele inspira muitas pessoas ao redor do mundo. E existe, Deus também ouviu, né? Existe estudo, né? Existe estudo que mostra isso, que 9 em cada 10 suicídios poderiam ser evitados com encorajamento, com esse tipo de... Certo. Fechando aí, pastor. Olha bem, Adilson, eu gostaria só de... A igreja precisa ajudar as pessoas, desculpa, e não sucumbir desse mal. Eu acho, e continua aquela palavra que nós falamos no primeiro bloco. Que é o papel da igreja, né? A igreja é um instrumento que tem muito nas suas mãos para ajudar você, aquele que está muitas vezes com o pensamento destruído para o lado da maldade, para o lado, esse lado pecaminoso. A igreja é um instrumento. Com professores, com aquilo que você falou depois, procurar alguém, um aconselhamento pastoral, uma chamada, que muitas vezes... Uma ajuda de um profissional da área da saúde também. Que nós vamos... Né? Tem o 144, né? O CVV. 144, Então, isso eu afirmo. Bater na tecla de a novo, igreja né? é um instrumento. Tá certo. Em nome de Jesus. Pastor, obrigado. Joás, obrigado. Deus abençoe vocês. Você de casa, nossa gratidão. Muito obrigado por nos acompanhar e reafirmando aqui que a melhor saída é o Senhor Jesus. É você buscar ajuda, não é? E suicídio não é a melhor saída, não é? Muito obrigado você por ter nos acompanhado. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.